Olá, desenvolvedor. Sou a Daniele, analista tributária da TecnoSpeed, e hoje nós vamos falar com vocês a respeito da NT 2023-001, que foi publicada agora no dia 16 de fevereiro. Não sei se vocês já deram uma olhadinha, uma lida nessa NT, mas nós temos novos campos e, consequentemente, novas regras de validação também. E que com todas essas mudanças, eu convidei a Simone, que é a PO do Plug DFE Suite, para participar desse café aqui junto comigo. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Dani. Tudo bom, pessoal? Bom, tudo certo. Bom, vamos começar, né? Assim, porque assim, nós temos aí uma NT, digamos assim, é a primeira NT que nós temos para NFE e NFCE dentro do ano de 2023, e ela veio assim com mudanças bem significativas, né? Isso. Ela está com uma NT grande, quando a gente olha assim, o tamanho de campos que foram disponibilizados e validações que vão vir agora, né, para serem implementadas pelo desenvolvedor. Isso. Bom, então ela está vindo, né, essa NT, pessoal, ela está vindo para regulamentar e introduzir na NFE e na NFCE o ajuste CNF 1 de 2023, esse que está na tela que eu estou compartilhando com vocês. Ele foi publicado 3 dias antes da NT, então ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia 14 de fevereiro, perdão, dia 14 de fevereiro, e ele está trazendo, então, 4 novos códigos de situação tributária, o CST, para a tributação do ICMS sobre os combustíveis, questão da tributação monofásica, tá? Então, a gente tem o código 02, o 15, o 53 e o 61. Então, esses códigos, eles estão vindo num formato novo, né, da tributação do ICMS sobre os combustíveis, como eu falei, que foi aprovado através da Lei Complementar 192, lá em março de 2022. E o que essa lei trouxe, né? O que ela determinou? Que gasolina e etanol anidro combustível, que é o etanol que é misturado à gasolina, diesel e biodiesel, gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural, eles sejam tributados uma única vez pelo ICMS. Por isso que é chamado de tributação monofásica, né? E isso deve ser aplicado também para os produtos que sejam importados. Então, não é só a produção nacional desses produtos que eu falei. Tudo que for importado também vai passar por uma única tributação de ICMS. Então, não vai ser mais aplicado a tributação na sistemática plurifásica que a gente conhece, né? Que é onde em cada etapa da circulação do produto, ele passa por uma tributação de ICMS. Então, compra, ele vai ter a tributação de ICMS. Se vende, também tem a tributação de ICMS, tá? Então, ele vai ter uma única tributação, certo? Eu vou compartilhar, então, agora a ANT com vocês, e eu acho que sem mais delongas, vamos direto ao foco e vamos falar a respeito dessas novas tags, desses novos campos que vieram. Antes disso, eu queria dar uma boa notícia para você, desenvolvedor. Vocês sabem que eu gosto de dar boas notícias, né? Sim. Essa é maravilhosa, para começar bem, né? Pelo expresso. Eu até peço um pouco de desculpa pela ironia, mas é a respeito dos prazos da SNT. Como vocês podem ver, os novos campos e alterações nas regras de validação, porque algumas regras também passaram por alterações nas suas exceções, está com prazo assim bem curto, mas bem curto mesmo. Nós temos aqui a homologação para o dia 3 do 3 de 2023 e em produção para o dia 30 do 3 de 2023, tá? Então, essas são as datas para as novas tags e para as regras de validação que passaram por alterações. São 4 regras. Depois nós temos 16 novas regras de validação, que daí tem um prazo um pouquinho maior, né? Então, foi para até 3 do 7 a homologação, e produção está no dia 4 do 9 de 2023. Então, a gente está assim, um prazo bem curto. A parte da nota técnica, da documentação técnica que o ENCAT publicou, que eu estou passando aqui para vocês, primeiro eles trazem as datas, traz qual que é o objetivo dessa nota técnica e traz também aqui a parte das inclusões dos campos, o que teve de mudança na nota técnica. Eu vou descer essa parte do texto e vou cair aqui no layout, que acho que é o que mais importa
digamos assim, para a gente, que é onde a gente consegue mostrar, né, de uma forma mais clara para vocês o que está mudando, o que está vindo de novo, né, nessa NT. Então, nós já começamos por uma mudança no grupo LA, detalhamento específico de combustíveis. Aqui a gente já começa, né, Simone, a inclusão dos campos. E isso mesmo, Dani. Só um detalhezinho que a gente precisa também salientar aqui é que houve liberação de um pacote de esquemas também, um 9K, juntamente com essa NT, tá? Então, a gente vai ter que fazer a atualização de esquemas, lógico, por causa da criação desses novos campos e grupos, tá? Aqui no grupo LA, que a Dani comentou agora, foi criado novos campos e um novo grupo de informações, tá? Então, lá no detalhamento específico de combustíveis, foi criado o campo PBIL, tá? Esse campo, ele tem a função de apresentar o índice de mistura do biodiesel ou no óleo diesel B, né? Então, ele é um campo que ele é de ocorrência 0 de 1 e também ele vai citar valores decimais de 0 a 100. Então, ele não é um campo obrigatório, tá, Dani? Mas a partir do momento que informar, né, ele vai ter suas consequências para frente. Sim. Ainda dentro do grupo do LA, a gente teve a inserção do novo grupo, que é o grupo indicador da origem de combustível, tá? Esse grupo, ele deve ser preenchido nas operações com biodiesel B100, óleo diesel, o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, o GLGN, que é o gás liquefeito derivado do gás natural, e que deve seguir a tabela de combustíveis sujeito à tributação monofásica, que também foi publicada no portal da NFE, certo? E que, então, a gente vai ter que olhar essa tabela para poder fazer o preenchimento desses campos que foram criados novos nesse grupo. Tá bom? E quais são os campos que esse grupo traz para a gente novos? Ele traz o IND Import, que é um indicador de importação. Ele vai aceitar os valores 0 para nacional e 1 para importado. O CUF Origem, que é o código da UF Origem do produtor ou importador, como a Dani falou, tanto para nacional quanto importado. E o P-Origem, que é o percentual originário para a UF, qual aceitará valores decimais de 0 a 100. Mas não para por aí, né, Dani? Não paramos por aqui. Antes fosse só esses 4 campos, né? Esse PBIL e mais um novo grupo de origem do combustíveis. Agora nós vamos começar pelos grupos de tributação baseados no CST, que trouxe o ajuste NF1 de 2023, né? Então, o primeiro grupo que nós temos é o do ICMS 02, que é a tributação monofásica própria sobre combustíveis, né? E esse grupo, Simone, o que ele está trazendo para a gente? Fora a origem, né, que nós temos ali, que vai de 0 a 8, que já é o campo, né, de origem que a gente já utiliza para os outros produtos, também o campo CST, que no caso desse grupo só vai estar aceitando o 02, o que ele está trazendo ainda a mais para a gente? Então, ele está trazendo mais 2 novos campos, que é o AD-REN ICMS, que é a alíquota do AD-REN, do imposto do ICMS, estabelecida pela legislação do produto, e também o VICMS mono, que é o valor do ICMS próprio, tá? Obtido pela multiplicação da alíquota ADM-REN pela quantidade do produto conforme a unidade de medida estabelecida na legislação, tá? Campos pequenininhos, mas que a descrição é grande para entender o que vai em cada um, né? Então, precisa ter bastante cuidado e atenção, né? Ao ler eles ali, ao entender também o que cada um vai trazer. Isso. Só queria acrescentar, pessoal, que essa alíquota AD-REN, ela é uma alíquota de valor fixo por unidade de medida. E esse modelo de alíquota, ele também foi estabelecido pela legislação, como a Simone comentou, que foi na Lei Complementar 192 de 2022, que foi a lei que trouxe lá em março de 2022 a tributação monofásica para os combustíveis, tá?
Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essa aderência, vocês podem estar dando uma olhadinha dentro da lei. E qual que é o próximo grupo? Temos mais grupos, né? Vamos para o nosso segundo grupo, que é o grupo de tributação ICMS 15, que vai estar tratando da tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis. O que ele está trazendo de campo novo? Que é o CST 15, né? Que a gente está falando aqui. Então, além daqueles outros 4 campos que a gente já tinha ali para o CST 02, esse grupo ele vem trazer mais 2 novos campos, tá, Dani? Que é o ADM REM ICMS retém melhor, que é a alíquota do ADM REM do imposto com retenção sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida ao consumidor final e estabelecida na legislação do produto. E também o campo V ICMS mono retém. Nossa, até chega a dar uma enrolada na língua aqui. O valor do ICMS com retenção obtido pela multiplicação da alíquota da ADM-REM pela quantidade do produto conforme a unidade de medida estabelecida na legislação. E reforçando, tá, pessoal? Esses campos, eles estão muito amarrados às legislações. Então, a gente vai ter que ficar muito ligado, né? Talvez nem tanto um desenvolvedor, mas sim o pessoal que trabalha, que atende, que tem clientes que têm postos de combustíveis, a esses campos e essas tabelas. Todas essas tabelas, elas são publicadas no Portal Nacional da NFE, tá? Isso. Bom, o próximo CST que nós temos é o 53. O 53, ele vai tratar do tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido. Isso aí, Dani. Diferente dos outros 2 grupos, esse grupo ele não tem os 4 primeiros campos iguais, tá? Eles têm os 2 primeiros, que é origem e CST. Mas ele traz 2 novos campos, tá? Para o CST 53, que primeiramente é o campo ADM-REM ICMS DIF, que é a alíquota da ADM-REM do imposto diferido estabelecida na legislação do produto, e também o campinho do VICMS mono DIF, que é o valor do ICMS diferido obtido pela multiplicação da alíquota do ADM-REM pela quantidade do produto, tá? Então, se a gente for observar, são campos... A informação que vai vir nesses campos é muito parecida, né? É multiplicado sempre pela alíquota do ADM-REM, só que são nomes diferentes. Isso, então, com retenção, ou se não diferido, né? Tem que ficar atento a isso mesmo, com certeza. Essas informações, isso aí, Dani. Bom, o próximo CST que nós temos vai ser o 61, que é a tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente. Que é o Esse também está trazendo. Isso, é o último grupo criado, né? Isso. É o último grupo criado para o CST 61. Da mesma forma que o anterior, esse novo grupo ele tem 2 novos campos, tá? Que é o ADM... AD-REM ICMS RET, também que relaciona-se à alíquota do ADM-REM, do imposto retido anteriormente, tá? Então, ela é diferente do anterior ali do 53, que era o diferido, né? Agora é o retido anteriormente. E o campinho, o VICMS mono RET, com o valor do ICMS retido anteriormente, obtido pela multiplicação da alíquota do ADM-REM, pela quantidade do produto. E é isso, Dani. Foram os nomes um pouco diferentes ali, mas... Bem diferentes, né? Isso. Desses 4 grupos de tributações, foram esses campos específicos que a gente teve de adição. Tá? E com isso, consequentemente, também, como a gente tem ali, a gente está falando de imposto retido anteriormente, imposto diferido, com retenção, consequentemente, nós também tivemos alteração no nosso grupo W, que é o total da NFE, né? Temos inclusão de novos campos aqui também.
Isso mesmo, Dani. Com essa inclusão desses 4 novos grupos, foram criados 3 novos campos lá no totalizador da NFE, né? No total da NFE. Tá? Um campo, que é o ICMS mono, que vai trazer para a gente o valor total monofásico próprio, tá? Ele se refere lá ao grupo do ICMS 2, esse campinho aqui, tá? Ao ver ICMS mono desse grupo ali. O campo, o VICMS mono retém, que é o valor total do ICMS monofásico sujeito à retenção, e que ele se refere-se lá ao grupo do ICMS 15, né, que é o NA03, lá do campo do VICMS mono retém. E por último, o campo do VICMS mono RET, que é o valor total de ICMS monofásico retido anteriormente, que ele corresponde ao total da soma lá do campo VICMS mono RET, lá do grupo NA8, que é o ICMS 61, tá? E é isso. Esse campo para o grupo total da NFE. Isso, essas são as mudanças para o grupo. Mas não para por aí, né? Como a gente já mencionou no começo do nosso café, que já está deixando de ser um pouquinho expresso, está ficando um pouquinho estendido, mas só para estar concluindo com vocês rapidamente. Então, com esses novos campos, com essas novas tags, automaticamente, algumas regras de validação, elas passaram por algumas alterações, né? Que é realmente para permitir que a informação dos novos campos e dos novos grupos, eles sejam aplicadas, né, sem passar pelas rejeições, né, então que, na verdade, não é sem passar pela rejeição, que seja validado, porém que não seja rejeitado por conta dessas mudanças, né. Então, temos 4 regras, que não são novas, tá, elas só passaram por alterações, depois a gente vai falar das novas. Primeiro vamos passar pelas 4 que tiveram alterações por conta dessas mudanças. Então, nós tivemos alteração nas regras de rejeição da 590, da 766, da 508 e da 610, tá? Então, aqui nós temos regras que foram, por exemplo, a 590 foi incluída exceção para permitir que o emissor enquadrado no Simples Nacional possa informar os novos códigos de situação tributária sem receber a rejeição 590. Então, ele vai estar informando o 02, o 15, o 61 e tendo a sua nota autorizada. Tem também a questão da rejeição 766 e a 508, que teve a inclusão do CST 61 também nessa regra, né? E da 610, que teve a inclusão do valor total do CMS monofásico sujeito à retenção, né? Que essa é a última tag que a gente falou. Ela também está lá no somatório do valor total da NFE, né? Então, também vai ser passado por essa regra e não vai ser aplicada a rejeição. Então, essas 4 regras que eu falei para vocês e todos esses campos e grupos que eu e a Simone nós falamos até agora, eles vão entrar em homologação, só reforçando, dia 3/3 e em produção dia 30/3, tá? Aí agora nós vamos para uma outra fase da NT, que é a respeito de 16 novas regras que foram criadas para estar validando esses novos campos. Essas regras já estão com um prazo um pouco diferente. Então, eles estão com prazo de homologação para o mês 7 e produção para o mês 9 de setembro, tá? Nós não vamos passar uma por uma, porque, como eu falei, nosso café ele já está ficando um pouquinho longo. Eu vou vir aqui na última página da documentação técnica, que vai estar todas as regras aqui, ó. Essas são, tá? Esses são os novos códigos que vão entrar em homologação e produção agora numa segunda fase da SNT, igual eu mencionei para vocês. E, Simone, o que a gente tem que ter de atenção, então, sobre essas novas regras que eu vou entrar nessa segunda fase? Então, essas 16 novas regras, Dani, elas vêm para garantir a consistência dos novos campos que foram criados, tá? Então, quando a gente for ler uma por uma ali, quando o desenvolvedor tiver um tempinho de ler o que cada uma vai trazer, vai poder ser observado que ela valida muito a questão da tabela que foi disponibilizado lá dos códigos de combustíveis, tá? No campo CPROD-AMP, o campo Unidade Tributária do Produto, o PBIL. Então, elas vêm trazer
a validação sobre essas regras da tabela aí, certo? Então, o que o nosso desenvolvedor ou o nosso cliente final precisa conhecer é a forma correta para o preenchimento, para não ocorrerem as rejeições. Tá, Dani? Eu acho que é isso que a gente precisa se ater bem nesse ponto aí. Sim, porque querendo ou não, são bastante regras, né? São 16, é bastante coisa, gente. São 16 novas regras, são novos campos, são muitos detalhes. Como eu já falei para vocês, essas tabelas, ela está lá no portal da NFE, mas também nós temos no nosso blog um artigo, né, o nosso parecer técnico está disponível. Vocês podem acessar no blog da TecnoSpeed o nosso parecer, lá você vai ter acesso ao link dessas tabelas também, as que já foram publicadas, porque tem algumas que ainda não foram publicadas, né, nós temos a publicação ainda. Temos também nosso Fórum da Casa do Desenvolvedor, a gente já tem um artigo lá, as datas de homologação e produção da nota técnica já está no nosso calendário fiscal, para quem acompanha também já está lá. E também, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar tanto no blog, quanto na Casa do Desenvolvedor, ou também aqui no nosso canal no YouTube, ou nas nossas redes sociais, @TecnoSpeedTI, a gente vai estar também disponibilizando para vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai, nosso pessoal do marketing vai estar entrando em contato comigo ou com a Simone. Qualquer dúvida de desenvolvimento, de legislação, né? Fiquem à vontade e podem nos procurar. É isso mesmo, Dani. Mais alguma coisa, Simone? Eu acho que o único ponto que a gente tem que colocar é que, assim, que essas regras de validação que a gente comentou aqui, o cliente que utiliza o produto da TecnoSpeed não precisa se preocupar, que a gente vai adequar o nosso validador e vai deixar prontinho para o mês de setembro, né, essas 16 regras, para eles poderem estar utilizando aí e validando a nota antes do envio, tá? Isso, bacana. E quanto aos... Isso. E os novos campos também, que vai estar entrando em homologação agora dia 3/3 e produção 30/3, nós também já estamos seguindo o fluxo do nosso desenvolvimento. Então, logo os nossos componentes já estarão versões atualizadas, né, para estar homologando e validando também, autorizando a questão dos novos campos e novos grupos. Isso mesmo. Ambos os componentes, NFE e NFC. Isso, são dois, exatamente. Bem lembrado, pessoal, essa NT não é só NFE, é NFE e NFC, são para o modelo 55 e modelo 65. Certo? Isso aí, né? Simone, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que, assim, com essa quantidade de campos e grupos, é muito válido ter a sua presença aqui. Então, gratidão mesmo por estar aqui comigo. Imagina, Dani. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Agradeço muito o convite. Legal. Pessoal, muito obrigada pela participação e o recado já foi dado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até mais. Tchau, até logo.